Capítulo 1093, Emboscada. Tradução do Koan. Revisão. Fresou o padrinho. Eles caminharam por vários tempos de respiração enquanto Li Ming levava os discípulos de Ilha Serena para o fundo de um penhasco gigante. Fiquem aqui e se escondam. Não se mexam. Isso é ponto. O que estamos fazendo? Muitos discípulos estavam confusos. Mas eles estavam acostumados a obedecer às ordens e, nessa tempestade de areia, não eram diferentes de estar cegos. Era mais simples fazer o que Li Ming pedia a eles. Vocês sabem como usar formações de matriz ofensivas? Li Ming perguntou de repente, lembrando de algo. Quando ele estava no reino místico da besta divina, a formação de batalha que o clã do dragão ancestral usou havia deixado uma profunda impressão em Li Ming. Se não fosse por aquela aterrorizante força de combate combinada que desviou vigorosamente a atenção do rei Azura, não havia como Li Ming ter conseguido o osso do dragão supremo e ajudado Mu Qianshui a despertar. Se os discípulos de Ilha Serena pudessem formar uma formação de matriz, o seu poder de ataque poderia se multiplicar várias vezes. Isso seria uma grande ajuda nessa situação. Afinal, havia muitos inimigos dessa vez. Em tal batalha, o papel individual era inevitavelmente reduzido. Nós sabemos. Ishui Toga sentiu. Esses discípulos eram seus subordinados e haviam treinado em algumas formações ofensivas em conjunto. Bom. Primeiro esperem aqui e contenham sua percepção. Aguardem o meu pedido e, no meu comando, iniciem seu ataque através dessa formação de matriz. Ok. Assim, os discípulos de núcleo da Ilha Serena se esconderam atrás do rochedo, esperando em uma emboscada. Li Ming estava certo que, em um tempo tão horrível, a Montanha da Alma Estilhaçada e o clã do Osso Oculto não atacariam aleatoriamente. Uma vez que os discípulos de Ilha Serena se dispersassem em todas as direções para fugir através da tempestade de areia, não haveria nenhuma esperança de perseguir todos eles. O inimigo definitivamente esperaria até que a tempestade de areia parasse antes de começar o ataque. Neste momento, entre 6 a 7 milhas de Li Ming e dos discípulos da Ilha Serena, um grupo de artistas marciais de capa preta estava completamente enterrado nas areias carmesins. Eles nem precisavam cavar o caminho. A areia caindo através da tempestade era o suficiente para enterrá-los. Essas pessoas eram todos discípulos da Montanha da Alma Estilhaçada. Não muito longe deles, os discípulos do clã do Osso Oculto também estavam à espreita. Havia cerca de 20 deles e havia até um mestre no nível avançado do Reino Mar Divino liderando-os. Ei, esse é o buraco. Eu já posso sentir o delicioso cheiro de presa. Ishui Tongo, estou realmente procurando você. O clã do Osso Oculto e a Montanha da Alma Estilhaçada enviaram 2 discípulos no nível avançado do Reino Mar Divino para liderar esta expedição em grupo para matar Li Ming. Os discípulos no nível avançado do Reino Mar Divino foram especificamente para suprimir Ishui Tongo. Seria 2 contra 1 e em uma situação onde eles tinham a vantagem devido a um ataque furtivo, o resultado da batalha poderia ser imaginado. Não tenho ideia se as informações da Bai Mijio são confiáveis. Pode ser uma armadilha. Não deve ser. Eu peguei um verme na areia por aqui e li suas memórias. Havia realmente apenas mais de uma dúzia de discípulos de núcleo caminhando em direção da Montanha Roxa. As informações não devem estar erradas. Esses discípulos não são nada além de peixe na mesa para limpeza e a força principal de Bai Mijio está a 1000 milhas de distância, então como ele poderia nos emboscar? O capitão do clã do Osso Oculto disse com uma expressão orgulhosa. Aqueles da Montanha da Alma Estilhaçada não puderam deixar de elogiar as habilidades especiais do clã do Osso Oculto. Como o clã do Osso Oculto era habilidoso nas leis da vida, eles conseguiram ler as memórias dos vermes na areia. Esse método de detecção era quase impossível de se proteger. Claro, essa técnica também tinha suas limitações. Só se podiam ver lugares pelos quais o alvo passará e, se realmente controlassem um verme na areia, um mestre seria capaz de descobrir os traços da percepção deixados para trás no verme da areia. Porque essa tempestade de areia não termina. Eu mal posso esperar. O artista marcial no nível avançado do Reino Mar Divino do clã do Osso Oculto esfregou as mãos com avidez.
O clã do osso oculto se concentrava na obscenidade sexual e na glutonária. Através destes dois vícios, eles eram capazes de entender as leis da vida. As mulheres que estavam nas linhas inimigas geralmente acabavam com um destino infeliz. Ele especialmente não perderia uma beldade tão exuberante como Ishuitone. Acalme-se. As tempestades de areia no reino místico desolado vermelho aparecem de uma forma muito ordenada. Eles não duram muito tempo a cada vez. Esta deve terminar em breve, disse o discípulo no nível avançado do reino mar divino da montanha da alma estilhaçada com uma transmissão de som de verdadeira essência. Ei, falando sobre isso, embora possamos matar Ishuitongo, tentar capturá-la viva com o nível de cultivo dela não será fácil. Eu acho que você não deve manter suas esperanças. Isto é, a menos que você esteja interessado em seu cadáver. Meu clã do osso oculto está focado em perceber a essência da vida. Um cadáver já perdeu toda a sua força vital. Mesmo que ela seja muito mais bonita, eu ainda não estaria interessado. Apenas vocês, cultivadores da montanha da alma estilhaçada, estão tão interessados em coisas grosseiras como cadáveres e fantasmas. Você não precisa se preocupar comigo, eu já tenho um método para capturá-la viva. Com tantas pessoas e surpresa do nosso lado, isso deve ser com toda certeza fácil. Além disso, eu também tenho um trunfo final assassino. Disse com confiança o artista marcial no nível avançado do reino mar divino do clã do osso oculto. Ei, não estou interessado em discutir com você. Eu não me importo com o que você faz, desde que você não demore muito. Quando a tempestade acabar, só teremos meia hora para atacar. Depois, temos que nos apressar e ajudar a força principal. Eles já devem ter iniciado o ataque contra a Ilha Serena até então. Com vários milhares de discípulos da Ilha Serena aqui, as colheitas serão enormes. A equipe principal que Bai Mijio levou com ele era muito grande. Não havia como se esconder, mesmo que ele tentasse. Enquanto os dois artistas marciais no nível avançado do reino mar divino estavam conversando, a tempestade de areia diminuiu gradualmente. As quantidades infinitas de areia vermelha caíram do céu, formando um aterrorizante dilúvio arenoso, o suficiente para bloquear os próprios céus. Se um mortal estivesse aqui, eles teriam sido enterrados vivos. Prestem atenção. A tempestade de areia está prestes a acabar. Finalmente chegou a hora. Todos, escutem, preparem formação de matriz e se preparem para atacar. Nós vamos com tudo o que temos. Os olhares dos artistas marciais do clã do osso oculto começaram a brilhar. Eles sentiram que havia uma grande quantidade de mulheres neste pequeno grupo de artistas marciais. O processo no qual faziam sexo com mulheres não era chamado de cultivo duplo por roubar sua energia, mas para entender. Com mulheres extremamente talentosas e bonitas para ajudá-los a entender as leis da vida, elas poderiam entender melhor os mistérios da essência da vida. A areia do céu se dispersou lentamente e a velocidade do vento já diminuíra bastante. Eles conseguiram distinguir o gigantesco poço de mineração a apenas 10 milhas de distância. Na tempestade de areia, 10 milhas era uma distância grande o suficiente para que os discípulos de Ilha Serena não fossem capazes de senti-los. Mas uma vez que a tempestade de areia parasse, para um artista marcial, 10 milhas simplesmente não eram nada para eles. Seus ataques poderiam cruzar 10 milhas em apenas um piscar de olhos. Ataquem! Os capitães do clã do osso oculto e da montanha da alma estilhaçada gritaram juntos. Em uníssono, quase 40 artistas marciais emergiram das areias vermelhas e a luz de todo tipo de ataque disparou ao mesmo tempo. Depois de reunir seus ataques com uma formação de matriz, seu poder de ataque combinado dobrou. Este era um ataque que eles estavam preparando há algum tempo. O primeiro ataque tinha que ser o mais forte. Quanto mais os seus oponentes fossem danificados, mais fácil seria para eles vencerem. Eles usaram tudo o que tinham, até mesmo exaurindo suas forças para atacar. Bang bang bang. Naquele instante, a terra tremeu e a montanha tremeu. Todos os ataques colidiram com o poço de mineração onde eles explodiram juntos. Nesse espaço confinado, a força da detonação foi ainda maior.
Mesmo que a montanha roxa fosse resistente a um nível inimaginável, ela ainda começou a desmoronar sob os ataques de tantos mestres. Isso. Ishuitong e os olhos dos outros discípulos de Núcleo se arregalaram. O ataque surpresa do clã do osso oculto e da montanha da alma estilhaçada causou-lhes um susto.